Durante muito tempo, durante muitos anos, eu achei que o meu desafio era encontrar o lugar certo. Eu empreendia, entregava resultados, eu vestia a camisa da empresa, eu sentia a dor de dono. Mas quando o dia terminava, sempre vinha aquela pergunta: por quê? Por quê? Por que eu entrego tanto e mesmo assim eu não sentia que realmente pertencia? Eu não entendia. Achava que o problema às vezes estava em mim, na empresa, nas pessoas. Eu fazia aquilo que eu sempre soube fazer. Entregava mais, estudava mais, me dedicava mais, me empenhava mais. Mas aquela sensação continuava lá. E foi justamente a busca que mudou completamente a minha vida. Porque foi tentando compreender a mim mesma que eu comecei a compreender algo sobre empresas que eu nunca havia percebido antes. Eu sou empreendedora desde 1990. Vivi empresas por dentro durante mais de 3 décadas. Como empresária, como colaboradora, como parceira, como alguém realmente apaixonada por construir. E durante todo esse tempo, eu vi uma cena se repetir inúmeras vezes. Pessoas extremamente competentes perdendo o brilho. Profissionais talentosos entregando muito menos do que eram capazes. Empresários investindo em gestão, tecnologia, em processos. E ainda assim, sem conseguir despertar o melhor das suas equipes. Foi quando aquela pergunta deixou de ser somente minha e passou a ser a pergunta de muitos empresários. E foi durante muito tempo que eu fiquei ali, procurando respostas aonde quase todo mundo procura. Nos processos, nas estratégias, nas lideranças, no comportamento, até perceber que talvez estivesse olhando para as consequências e não para a origem. Porque pessoas, elas não trabalham apenas em empresas, as pessoas, elas vivem experiências dentro destas empresas. Pessoas vivem experiência dentro delas. E essas experiências, elas determinam muito mais do que nós imaginamos. Elas determinam a confiança, a segurança, a criatividade, o comprometimento ou o contrário. Quanto mais eu estudava o comportamento humano, mais eu percebia que pessoas não mudam sozinhas. Elas, elas respondem ao ambiente em que estão inseridas. Então, foi aí que eu comecei a estudar a influência do ambiente sobre o comportamento humano. E quanto mais eu estudava, mais eu percebia que boas práticas produzem bem-estar. Uma boa alimentação muda o corpo. Um sono de qualidade, regulado, muda o corpo. A atividade física, ela muda o corpo. Então, eu me pergunto, e o ambiente? O que ele produz diariamente nas pessoas? Foi então que eu compreendi algo que hoje sustenta todo o meu trabalho. Empresas não são feitas de processos, empresas são feitas de ambientes. E o ambiente, ele nunca é neutro. Porque o ambiente ele desperta, o ambiente ele estimula, o ambiente aproxima, mas ele também silencia, ele também afasta. O ambiente fortalece ou faz com que pessoas extraordinárias acreditem que são pessoas comuns. Talvez seja por isso que eu dediquei tanto estudo, tanto tempo ao desenvolvimento de empresários. Porque eu acredito que toda empresa comunica muito antes de falar. Ela comunica através da forma como as pessoas se sentem quando entram naquele ambiente.
E isso começa em quem lidera. Eu descobri que pessoas não respondem apenas ao que fazem. Elas respondem ao ambiente em que vivem, o ambiente que as envolve. Então, hoje eu não trabalho apenas para melhorar empresas, eu trabalho para aplicar a consciência de quem as constrói. Porque eu acredito que empresários não deixam apenas um legado financeiro. Eles deixam marcas nas pessoas. Eles criam ambientes onde alguém pode crescer ou apenas sobreviver. Talvez a pergunta nunca tenha sido como fazer a minha equipe produzir mais. Talvez a pergunta seja: o que as pessoas sentem quando convivem comigo? Porque no final, a empresa sempre expressa aquilo que a sua liderança sustenta. E foi isso que transformou a minha forma de empreender, a minha forma de liderar, a minha forma de viver. Porque eu descobri que você não atrai o que deseja. Você manifesta o que sustenta. Muito obrigada.